bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais um top. E nesse caso, seremos um top 4 livros que você precisa ler. Obviamente, esse top 4 foi pensado por mim e é uma indicação minha, pessoal. Mas, bom, se vocês confiam um pouquinho na minha opinião, se eu fosse vocês, eu levaria ela a sério. Esse top 4 de livros foi motivado por livros que eu considero que mudaram a minha perspectiva ou que me trouxeram coisas muito boas, de alguma forma. Todos os livros que eu vou citar aqui hoje, eles são livros de ficção. Eles não são livros acadêmicos, nem de autoajuda ou com qualquer outro fim diferente do de simplesmente nos deliciar com histórias maravilhosas. Eu trouxe aqui para vocês livros de autores diversos, então a gente vai ter clássicos da literatura brasileira, literatura internacional e muito internacional, diga-se de passagem. Para abrir nossa lista, eu trouxe o livro de ficção mais recente que eu li e foi uma delícia. Esse livro eu li em conjunto com as meninas do Pagou, Clube de Leitura Feminista, e foi uma leitura muito mais rica do que se eu tivesse lido sozinha, mas ao mesmo tempo é um livro que vale muito a pena ler em qualquer circunstância. Sim, para quem me acompanha lá no Instagram do canal, já tem uma ideia de que livro eu estou falando. Eu estou falando de Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Kindred foi publicado pela primeira vez em 1979, conta a história de Dana, uma escritora negra que vive nos Estados Unidos, na Califórnia, nos anos 1970, que misteriosamente e de forma inexplicável, um belo dia ela volta para o passado, para a época em que os Estados Unidos ainda vivia a escravidão, para uma fazenda escravista do sul dos Estados Unidos. E para quem conhece um pouquinho da história dos Estados Unidos sabe que o sul historicamente tem uma fama de ser muito mais racista do que o norte. E antes da Guerra de Secessão, ou seja, séculos atrás. A Dana, ela vai voltar e encontrar com um menino ruivinho chamado Rufus. Sim, esse nome meio estranho, que na época a gente achou até que era nome de cachorro, mas tudo bem. E é um menino que vai estar sempre se enfiando em situações que o levam a uma situação aí de quase morte e a Dana chega para salvar. A questão toda é que o Rufus, ele é um dos ancestrais da Dana. E ele e a Alice, que é uma menina negra livre, vão ser os ancestrais dela, que vão dar origem à família dela e à própria existência dela. Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes da história, até porque eu quero que você leia, mas eu acredito que isso já seja motivo suficiente para te instigar a ler o livro, que vai tratar dessa questão da escravidão, não só nos Estados Unidos, mas da questão da escravidão como um todo, e a gente consegue enxergar vários pontos para o Brasil de uma forma muito honesta e muito sincera. Sabe esse monte de novela que a gente está acostumado a assistir, que mostra as relações lindas e amorosas entre escravos e senhores? Pois então, esse livro vai falar um pouco disso e é muito interessante da gente pensar e olhar a escravidão com olhos um pouco mais pé no chão, longe dessa romantização toda. O livro ele é muito legal e ele é um livro de ficção científica. E a Octavia Butler, que é uma mulher negra, gente, vocês imaginem, nos anos 70, os Estados Unidos ainda estavam na discussão por direitos civis e racismo. Naquela época as pessoas negras tinham ainda menos voz do que elas têm hoje. E a Octavia Butler, uma mulher negra, foi a primeira mulher negra consagrada no ramo da ficção científica. E ela é chamada, inclusive, de a dama da ficção científica, de tão aclamados que os livros dela vão ser. Eu recomendo muito a leitura. Kindred é uma leitura fácil, que você vai lendo e vai se deliciando com o livro, e às vezes, inclusive, é difícil parar. Eu digo isso por experiência própria, porque no clube de leitura a gente tinha metas, e várias vezes eu tive que me segurar. Mas é um livro que vale muito a leitura, vale cada momento do seu dia lendo esse livro. E eu indico muito para quem está procurando aí um livro para passar aí as férias de verão, que vão ser em casa. Fique em casa, gente.
A gente está entrando aí numa segunda onda de Covid e ficar em casa, evitar aglomeração e manter o distanciamento social é fundamental para que o estrago não seja ainda maior. O segundo livro da nossa lista é um clássico da literatura brasileira. Digo mais, o autor desse livro é o patrono da literatura brasileira. Você sabe de quem que eu tô falando? Sim, Machado de Assis. E olha, gente, vou falar aqui um sentimento que eu tenho como uma pessoa que leu Machado de Assis enquanto estava na escola e que leu Machado de Assis depois de mais madura, digamos assim, né? Já ter um olhar diferente sobre a língua portuguesa, sobre a literatura e sobre o que apreciar nas coisas. Eu acho que Machado de Assis sofre um pouquinho de preconceito às vezes. Por quê? Às vezes a gente é obrigado a ler Machado de Assis na escola, seja por vestibular, seja por outros motivos, todos educacionais, obviamente. Mas, às vezes a gente ainda não tem maturidade, a gente não consegue perceber o quão rico e maravilhoso é o livro, a obra do Machado de Assis. E isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu li, eu achei um pouco chato, porque o Machado de Assis ele é detalhista, ele descreve bastante as coisas, ele tem uma forma de escrever diferente do que a gente está acostumado, principalmente em livros infanto-juvenis. E eu peguei um pouco de aversão à obra do Machado de Assis. E eis que, depois de velha já, depois de terminar a faculdade, eu resolvo ler de novo esse livro que eu trouxe aqui para a lista. E olha, paguei a minha língua. O livro que eu tô falando hoje é Dom Casmurro. Sim, o livro que divide opiniões e levanta Sherlock Holmes de todos os lugares para descobrir se Capitu traiu ou não Bentinho. Se você nunca ouviu falar desse dilema, dessa teoria, eu conto para vocês a sinopse do livro, que é o seguinte: Bentinho, que é um cara que desde criança era muito amigo da Capitu, a sua paixão de vida, que inclusive deixa de seguir a vida no seminário para padres, para se tornar padre, como já era de desejo da sua mãe, para poder se casar com a Capitu. E até então tudo era flores, até que o Bentinho começa a desenvolver aí no livro uma trama de ciúmes, desconfianças em cima da relação da Capitu e do seu melhor amigo, o Escobar. O ciúme é tanto a ponto de existir uma desconfiança do Bentinho se de fato o filho que ele supostamente tem com a Capitu seria dele ou do Escobar. A própria capa do livro, que muitas edições por aí tem, que muita gente leu nessa edição, já indica algumas desconfianças do Bentinho, se vocês puderem perceber aqui a cara do Bentinho, a cara do filho e a cara do Escobar. Mas é muito interessante a gente pensar o seguinte: o livro Machado de Assis deixou várias pistas e ele deu várias nuances e insinuações para a gente entender o dilema do livro, que vai ser narrado pelo próprio Bentinho e que toda a história vai ser contada, então, da perspectiva ciumenta do próprio Bentinho. Então, é um livro que vale muito a pena de se ler. Você fica preso ali tentando, né, decifrar e entender. E é um livro legal, inclusive, de ler mais de uma vez, porque você tem visões um pouco diferentes, dependendo do momento da vida que você vai ler o livro. Eu recomendo demais. A obra do Machado de Assis é um patrimônio nacional que deve ser muito valorizada. Porque, gente, o que aquele homem faz com as palavras, não tem outra palavra para denominar a não ser arte. O terceiro livro da nossa lista também vai ser um clássico da literatura brasileira. E esse aqui foi um dos livros responsáveis por ajudar a criar, a crescer, a aflorar o meu gosto, a minha paixão por literatura brasileira. Eu tô falando hoje de Capitães da Areia, do Jorge Amado. Capitães da Areia conta a história de um grupo de meninos de situação de rua que vivem nas ruas de Salvador. Esses meninos formaram ali uma espécie de gangue, eu não gosto muito desse termo, mas é uma aliança, uma irmandade entre eles. E eles basicamente viviam à base de furtos e da boa vontade de muitos moradores da cidade. O livro conta a história de cada menino de forma paralela e vai entrelaçando essas histórias, formando um grande quebra-cabeça. E é muito bonito de ver a forma de escrita do Jorge Amado e como ele vai criando essas histórias e te aproximando da história de cada menino desse.
que se a gente parar para pensar, na nossa realidade, essas crianças em situação de rua, elas são quase invisíveis para a maior parte da população. E o livro te faz olhar com mais empatia e também a ponto de entender qual que é a história de cada uma dessas crianças. O livro se passa em um período histórico do Brasil em que a varíola ainda era um problema grande e assolou a população de Salvador a ponto de que um dos meninos do grupo fosse infectado pela doença. A varíola, que é uma das doenças que mais matou pessoas da história da humanidade. Então, é muito interessante a gente ver qual que era a relação, como que a população lidava com essa doença. E, claro, a história se passa antes de existir uma vacina. Vacina essa que foi responsável por erradicar a doença da humanidade. Capitães de Areia é uma história muito bem escrita por Jorge Amado, mas que também vão ter várias críticas sociais em cima dela, na história dos personagens, o que também acontece devido ao fato de que o autor, Jorge Amado, era muito engajado em muitas causas sociais. Tinha uma ideologia muito forte definida e foi membro do Partido Comunista Brasileiro. E se você já leu a obra, você sabe que isso aparece um pouquinho na história, principalmente do personagem principal, Pedro Bala, que vai ser o líder dessa gangue de meninos. É um livro que vale muito a pena a leitura. É um livro que a gente se delicia vendo a cultura brasileira, a cultura baiana ali de Salvador, sendo retratada nas palavras de Jorge Amado, que é um dos maiores escritores de literatura brasileira. E o quarto livro, esse que eu disse no comecinho, que seria muito internacional, é um livro da Svetlana Alexievich. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, porque o nome dessa autora é russo. Sim, estamos falando de uma autora russa e um livro que marcou a minha forma de olhar e entender processos de guerra, principalmente nesse caso, a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando aqui do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Esse livro conta a história de centenas, digamos, diria até que milhares de mulheres que participaram e que lutaram no Exército Vermelho contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E essas mulheres, elas contam as experiências de como que foi para elas estar na batalha enquanto mulheres. Porque, gente, se a gente for parar para pensar, todas as narrativas de guerra que nós temos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que já rendeu muitos títulos de livros, séries e filmes, são contadas a partir de uma perspectiva masculina, sempre com uma pegada de heroísmo muito forte dos homens que foram e deram a vida por seus países. As mulheres, quando aparecem nessas histórias, elas estão sempre ali em segundo modo, como coadjuvantes, sejam enfermeiras, datilógrafas, nunca na frente de batalha. E esse livro vem para desmitificar que sim, muitas mulheres lutaram na frente de batalha do Exército Vermelho. Elas lutaram, elas foram super importantes, ganharam medalhas, mas os seus dramas, os seus sofrimentos eram diferentes dos sofrimentos dos homens. Os problemas que elas enfrentavam, muitas vezes inclusive um papel de maternidade, eram muito críticos. E o livro conta isso com uma veracidade brutal, porque vem contando a história, às vezes inclusive a partir das palavras dessas próprias sobreviventes, de como foi para elas tanto ir para a guerra, mas também como foi pós-guerra, como que elas foram tratadas pelo próprio país depois de terem voltado vitoriosas de uma guerra tão sangrenta quanto a Segunda Guerra Mundial. Eu recomendo esse livro para muita gente. Ele foi um livro que mudou, assim, de novo, estou falando assim, de novo, as minhas perspectivas de guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial. E eu indico muito para você que tá aí querendo ou comprar um livro agora na Black Friday, que é daqui a um dia, vulgo amanhã. E, gente, Black Friday tá aí, mas, né, vamos pensar assim, praticar um consumo consciente
E se eu fosse indicar alguma coisa para vocês comprarem durante a Black Friday, e eu indico muito para vocês a compra de livros no geral, principalmente os livros que estão nessa lista aqui hoje. Se você também quer outras listas de livros, eu já falei aqui no canal e fiz um top 5 sensacional de livros para quem quer começar a entender o movimento feminista. É só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Todos esses livros que eu falei aqui hoje são livros ótimos para você que vai cumprir o distanciamento social e vai ficar em casa quietinho, cumprindo a quarentena nesse período crítico que 2020 está sendo, que o final de 2020 vai ser e o começo de 2021 também. Mas, como eu li esses dias no Instagram, uma mensagem que me deixou um pouco mais esperançosa é que o ano da doença foi 2020, então 2021 é o ano da vacina. A gente só tem que se preparar, cumprir com as recomendações de saúde, evitar fazer aglomerações para diminuir os impactos do coronavírus e esperar bonitinho, comportado, em casa, pela vacina. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fala aqui se você tem alguma outra indicação que você faria nesse mesmo estilo de livros que mudaram a sua perspectiva de olhar alguma coisa. Comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com os amigos, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações.